você então inicia a sua palestra, tá bem? Vou ler do livro Ajuda-te, de Frederico Menezes, ditado pelo Espírito Marta, a mensagem 16, Ganhos e Perdas. De que vale ganhar o corpo e perder a alma? A alma do homem inquieta-se ante qualquer possibilidade de perda mormente de ordem material. O conceito de perda e de ganho, à medida que crescemos espiritualmente, modifica-se. E começamos a compreender que muitos supostos ganhos são, na verdade, perdas mais profundas no tocante a criar embaraços para a evolução do ser. Sob este mesmo ponto de vista, diversas perdas abrem caminhos para gloriosas conquistas morais, quais sejam a humildade, o desprendimento, a simplicidade. Na verdade, não existem perdas reais, nada perdemos. Se algo material perdemos, encontraremos adiante em outras experiências. Se a questão é afetiva, emocional, reaveremos no grande amanhã. Estes elementos, agora enriquecidos pelas luzes da evolução, teremos aprendido a amar sem posse, sem egoísmo, com grandeza de sentimentos. Nesta trajetória em direção à luz, atravessamos períodos de posses e penúrias, conquistando a consciência exata de todos os valores e adquirindo a dimensão exata de todas as coisas. Essa foi a mensagem do nosso amigo Frederico, através do Espírito Marta, né? Ou melhor, de Marta, através do nosso amigo Frederico. Bem, então vamos levar nosso pensamento ao amigo Jesus, a seus mensageiros que estão sempre ao nosso lado, que jamais nos abandonam. E saibamos dobrar nesse momento de dificuldade, e em qualquer outro momento, mesmo que não seja dificuldade, saibamos dobrar não só nossos joelhos para orar, para pedir a Deus proteção, rogar fortalecimento, mas também saibamos dobrar o nosso espírito, procurando nos libertar das nossas vaidades, diminuir nosso egoísmo, compartilhar melhor o dia a dia com nossos irmãos. Que saibamos que não somos melhores que ninguém, somos todos iguais, caminhando aqui sobre essa terra bendita, maravilhosa, que precisamos cuidar. Não precisamos buscar uma outra moradia, pois aqui é a nossa residência, mesmo temporária, porque a nossa pátria, a ela voltaremos em breve. Então, que Jesus possa nos fazer cada vez mais nos conscientizarmos da necessidade de cuidarmos deste planeta que vivemos e buscarmos a confraternização entre os povos, buscando compartilhar cada vez mais o recurso que dispomos. Porque temos muito recurso, como hoje ainda conseguimos ver um irmão passando fome se produzimos muito mais do que necessitamos. Não é possível. Mas, face à ganância de muitos de nós, ainda estamos nesse patamar de desenvolvimento abaixo daquilo que era desejável. Mas o Pai está ao nosso lado, Jesus nos perdoa e compreende as nossas dificuldades. E possamos passar para outro patamar de compreensão e que possamos, assim, compartilhar nossos bens materiais e espirituais cada vez mais na nossa caminhada. Que Jesus abençoe a todos e nos fortaleça, que assim seja. Adilma, é com você a palavra. Hoje nós vamos conversar sobre os fenômenos da alma. Foi uma solicitação para que nós pudéssemos conversar sobre a mediunidade e os efeitos, principalmente os efeitos de comportamento de nossas vidas, ou sobre as nossas vidas. Para isso, precisamos fazer uma reflexão sobre o que seja esses fenômenos
da alma. Está dando para ver aí o slide? Tá sim, tranquilo. Tá, né? Ok. Então é o seguinte, deixa eu abrir ele mais. Aí, tá dando para ver agora mais? Tá ótimo. Tá muito bom. Então é melhor eu colocar ele em tela para a apresentação. Ou alguma coisa aqui. Interromper o compartilhamento. Apresentar em tela inteira. Eita. Tente voltar para o modo anterior, que já estava razoável. Dá para a gente ver bem. Aconteceu uma coisa aqui. Hoje está meio atrapalhado, viu? Apresentar. Tela inteira. Tá dando para ver a imagem toda? Não. Não? Não. Não estamos vendo nada. Só uma logomarca. Ah, tá certo. Espera aí. Compartilhar. Agora. Tá carregando, né? Eita. Tá danadinho hoje. E agora? Agora sim. Tá. Então é o seguinte, nós vamos estudar os fenômenos da alma. Para que possamos estudar os fenômenos da alma, precisamos compreender essa afirmação do que seja alma e do que seja médium. Para isso, temos que fazer a distinção clara entre alma e espírito. A alma seria, ou é, o ser encarnado, o ser inteligente encarnado. E espírito é o ser inteligente destituído do veículo físico que nós chamamos de corpo somático. O espírito tem um veículo físico denominado de psicossoma. Nesta análise, nós vamos refletir sobre a interação da alma com o espírito e do espírito com a alma. Ou seja, nós vamos refletir sobre a interação entre aqueles que estão no mundo dos desencarnados ou no mundo espiritual e aqueles que estão no mundo físico, assim como nós. Ou seja, entre almas e espíritos, uma relação da alma para o espírito e do espírito para a alma. Quando essa relação acontece com a alma no soma, ou seja, no corpo físico, nós vamos ter uma relação espírito através de uma alma que é o médium, e esta alma está no soma com outra alma. Repetindo, esta é a relação entre o espírito através de uma alma designada
ou que tem um fenômeno em si mesmo, e que nós chamamos de médium, só que esta alma, ela está no corpo, e vai reproduzir o que o espírito pede, ou o que o espírito solicita, para uma outra alma, ou seja, para alguém que está aqui no plano físico, como nós. Quando esta relação acontece com a alma desdobrada pelo sono, simplesmente esse trabalho vai se realizar de 3 modos diferentes. Ou a alma está desdobrada do soma pelo sono, que vem, no caso, os sonhos, ou desdobramento mediúnico. Desdobramento mediúnico é quando o médium, que é uma alma, está numa reunião mediúnica e, sob indução dos mentores espirituais e dos orientadores da reunião mediúnica, ele é retirado do corpo para realizar uma atividade mediúnica. Então, se chama desdobramento mediúnico. Ele deixa o seu corpo ativo. O seu corpo está ativo, ele não está dormindo. Mas, diríamos, ele está em transe. Então, como ele está em transe, ele deixa o seu corpo ativo e vai realizar uma outra atividade. Observe que, num caso de um médium como Chico Xavier, por exemplo, acontecia de ele sair do corpo, deixar o seu corpo em atividade psicofônica, ele se desdobrar e servir de médium para espíritos. Ora, nós estamos falando aqui de um ponto, eu diria, culminante da capacidade de libertação da alma. Não é não é um fenômeno tão comum, é um fenômeno raro e de grande potência da alma. Ou o desdobramento consciente. Então, o fenômeno mediúnico vai acontecer ou com a alma no soma, ou com a alma desdobrada do soma. Quando ela está desdobrada do soma, pode acontecer fatos interessantes aqui. Surgem comunicações em que a alma, desdobrada do soma, vai servir de médium entre um espírito e outro. Aqui nós vamos encontrar um conceito, ou precisamos de um conceito bem claro. Os espíritos, por estarem desencarnados, não se identificam com clareza uns aos outros, a não ser que estejam todos no mesmo padrão vibratório e na mesma esfera. Um espírito em esfera elevada e um espírito em esfera inferior, espírito que está no umbral, nas regiões sombrias, nas regiões escuras, nas regiões trevosas, ele não vai enxergar um espírito que está nas regiões superiores, nas regiões elevadas da Terra. Do mesmo jeito que nós, enquanto almas, não percebemos os espíritos que estão em nossa volta. E daí, uma alma, que é um médium, desdobrada do soma, com qualquer uma dessas 3 características, o desdobramento consciente, o desdobramento mediúnico, o desdobramento pelo sono, um espírito mais elevado utiliza o médium para conversar, para dialogar, para doutrinar, para orientar e até auxiliar na recuperação dele para poder resgatá-lo. Esse fato é um fato do ponto de vista fenomênico, mas precisamos compreender um outro elemento nesse contexto. Como se realiza isso? Um espírito interferir sobre a alma e a alma sobre o espírito.
uma alma interferir sobre outra alma, uma alma interferir sobre um outro espírito. Porque nós somos seres em que a nossa atividade principal é a mente. A mente, ela tem uma estrutura, que é o corpo mental. A mente é um organismo obediente, obedece ao ser inteligente. A mente obedece ao ser inteligente no corpo físico. Então, essa mente, ela vai promover indução mento-eletromagnética. Ora, como é que nós podemos influenciar outras pessoas em nossa volta? Ou por oração, refletindo a nossa intenção de amor, ou por raiva, por ressentimento, por ódio, por uma forma persistente de transmitir a nossa raiva e o nosso ressentimento, o nosso ódio sobre alguém. Quer seja este alguém encarnado, quer seja desencarnado. Se é encarnado é alma, se é desencarnado é espírito. E há um fenômeno aqui que, em decorrência da nossa atividade mental, que nós exercemos com a nossa vontade, gerando um campo de força em nossa volta, que gera o fenômeno de ideoplastia, o fenômeno de corporificação do nosso pensamento, gerando imagens, gerando cores, gerando sentimentos, gerando sonhos. E isso daqui vai gerar uma interferência naqueles a quem construímos uma similitude. Sim, semelhança. Sintonia. Se a sintonia é por amor, nós nos ligamos aos espíritos por amor. Se a nossa sintonia é por ódio, nós nos ligamos aos espíritos por ódio ou ressentimento. Se as nossas ligações mentais são de produto, de compreensão, de sentimentos nobres, de entendimento, de harmonia, de aprendizado, nós vamos nos sintonizar com todos aqueles que estão a viver o mesmo padrão conosco. E isso é uma realidade permanente. Por que que os bons espíritos nos convidam a nos mantermos em oração por um detalhe bem pequeno, mas que é gigante no seu resultado. À medida que nós nos mantemos em oração, com amor, com compreensão, com entendimento, nós mantemos o nosso padrão vibratório a níveis elevados. Como nós vamos manter o nosso padrão vibratório em níveis elevados, nós vamos formar ligações com todos aqueles que vão pensar de modo elevado. Ora, há sempre o convite para que estejamos a nos transformar. Há uma palavra que foi muito utilizada, que foi reciclagem. Eu prefiro utilizar o entendimento que a doutrina nos traz, de continuar realizando a nossa transformação moral. O que significa? Significa transformação de hábitos, transformações de intenções, transformações de propósitos, transformações de entendimento, propósitos, de entendimentos, de intenções, porque desse modo nós vamos estar sempre, instante a instante, fazendo a escolha do que queremos e de como queremos nos relacionar com os outros. Esse fato vai nos trazer uma nova realidade no que diz respeito à vivência da alma enquanto médium. Como isso vai refletir? Compreendamos primeiro o seguinte: vamos para
os itens seguintes. Venho exortar, diz Emmanuel, na mensagem do livro Emmanuel, a mensagem aos médiuns. Venho exortar a quantos se entregaram na Terra a missão da mediunidade. Este posto é o da renúncia, da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Observe, a vossa responsabilidade é grande. Busqueis cumprir com severidade e nobreza as vossas obrigações, mantendo a vossa consciência serena. Pesai as consequências dos vossos mínimos atos. Recordai-vos de que é preciso vencer. O homem que se vence faz o seu corpo espiritual apto a ingressar em outras esferas. O que foi que Emmanuel fez nesta mensagem? Ele quis claramente dizer ao médium que ele precisava compreender o seu estado, a sua natureza. Observe, é um posto de renúncia, de abnegação e de sacrifícios. Ora, se é um posto de renúncia, abnegação e sacrifícios, não é um posto de pompa, de destaque, de importância social, de medalhas, de títulos, de potência financeira, econômica, nada disso. Está relacionado à estrutura essencial do próprio ser. E de que modo nós vamos vivenciar a mediunidade? Com responsabilidade, porque a nossa responsabilidade é grande. E cumprir com severidade e nobreza as nossas obrigações, mantendo a consciência serena. Ora, vocês viram no slide anterior que nós estávamos, em determinado momento, fora do corpo físico, num momento de adormecimento do corpo físico, desdobramos do corpo físico, vamos chamar isso de sonho. Na verdade, tem um sonho psicológico, tem um sonho emocional, isso não vamos entrar nesse detalhe, apenas no quanto ao sonho espírita, que é o indivíduo, a alma, fora do corpo, se relacionando com os espíritos. Podemos, como médium, encontrar as pessoas do nosso grupo de trabalho, das nossas atividades. O médium, ele não é, digamos assim, um ser de estatura elevada, pelo menos a grande maioria dele. É um médium falido, como nós vamos ver, é um médium que tem suas dificuldades. Mas tem um detalhe que precisamos perceber com clareza. O médium, se ele está aqui acordado no corpo físico, como qualquer outra pessoa, ele pode não ter a limpidez de suas percepções, ele não pode ter a nitidez de sua avaliação, ele pode não ter a compreensão clara do que ele está ouvindo, do que ele está vendo. Imaginem ele fora do corpo, distanciado dos limites que as janelinhas do corpo colocam para ele, que é as janelas da visão, as janelas da audição, as janelas do tato. Então, se ele está fora do corpo, a percepção dele é diferente. Ele vai ter ali uma realidade na vivência com os espíritos e com as almas que também estejam fora do corpo. Vamos refletir. Se ele tem a capacidade de ampliar ou de retornar o seu nível de consciência desperto, que é no corpo físico,
para o nível de consciência fora do corpo físico, que normalmente é bem maior, se ele tem essa capacidade de restaurar, ele vai enxergar as situações com muita clareza. Porém, se ele não tem esta capacidade de ampliar a sua percepção ao estar fora do corpo físico, o que vai acontecer? Ele não vai enxergar a situação com clareza e não vai entender ou compreender com clareza. Consequentemente, quando ele retornar ao corpo físico para dizer o que sonhou ou pensar o que sonhou, ele vai decodificar. E vai decodificar as imagens, as falas, os fatos, os acontecimentos. Quando ele estava fora do corpo, na interação com os espíritos, ele vai decodificar conforme os seus sentimentos, conforme o seu padrão de conhecimento, conforme o seu padrão de vivência no dia a dia aqui na Terra, aqui na superfície da Terra, num corpo somático. Se essa vivência for uma vivência contaminada por maledicências, ele vai refletir a maledicência. Se essa vivência for alimentada por bondade, por compreensão, por harmonia, por entendimento, ele vai compreender os fatos, vai descrever os fatos, mas vai sempre colocar a bondade no processo como um elemento essencial para, se o outro precisa, auxiliar o outro, jamais julgá-lo ou condená-lo ou trazer distúrbios para aquela pessoa no seu dia a dia. Porque, como médium, ele estava fora do corpo e se sentiu grandioso em ter tomado conhecimento daquela realidade. É preciso refletir um pouco. Eu vou colocar o slide seguinte e depois a gente retorna a esse. Quem são os médiuns? São almas que fracassaram desastradamente. Quem são os médiuns? Isso é Emmanuel que diz na mensagem aos médiuns, no livro Emmanuel. São almas que fracassaram desastradamente. O texto é belíssimo, todos devem refletir, estudar e refletir sobre o texto. Não é ler e passar, é estudar, refletir cada uma das afirmações. São almas que fracassaram desastradamente. São almas que estão aqui reencarnadas para atuarem na atividade mediúnica, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitada responsabilidade, o passado obscuro e delituoso, e, quase sempre, são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé. Desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Esses são os médiuns. Não é fácil. Por tudo isso, não é fácil ser médium. O médium é alguém que fracassou desastradamente no passado, que estava no mundo espiritual solicitando a providência divina uma nova oportunidade para poder ressarcir, para poder restaurar todos os prejuízos que causou a si mesmo e que causou aos outros. Desestruturou a sua essência, mas também contribuiu pesadamente para desestruturar os outros. E observa-lhe, regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem
em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. O médium, ele tem defeitos, mas ele também tem virtudes. A sua virtude é perseverar. A sua virtude deve ser lutar consigo mesmo, para que ele vença os obstáculos. Ele tem que lutar consigo mesmo. Pois se ele vence a si mesmo, ele está vencendo o mal que instalou, o prejuízo que instalou em si mesmo. E se ele, vencendo a si mesmo, ele luta para auxiliar as outras pessoas, em trabalho mediúnico, eu já escutei: eu não suporto tanta gente me procurando. Hoje, podemos compreender quem são essas pessoas que nos procuram como médiuns. Foram as pessoas que nós contribuímos para que elas se desviarem das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. É preciso, como médiuns, que não estejamos repetindo a dose do passado, sendo que na dose do passado nós estávamos sem mediunidade. Nós não tínhamos a realidade espiritual para conosco. Consequentemente, no momento presente, nós temos que ter isso aqui. No momento presente, nós temos que viver renúncia, abnegação e sacrifícios espontâneos, para que possamos resgatar a nossa integridade e possamos trabalhar dia após dia para que tenhamos a coragem de vencer a nós mesmos. Essa é a coragem mais difícil de ser realizada. Nós não precisamos de apoio de alguém para vencer a nós mesmos. Nós não precisamos do companheiro de jornada no nosso lar. Nós não precisamos de mãe, de pai, não precisamos de filhos. Nós precisamos da nossa decisão. E daí, onde nós vamos buscar o apoio essencial? Naquele que jamais vai falhar para conosco. Nunca falhou. Esteve sempre conosco e estará sempre nos amparando. Jesus. E com as lições dele, nós vencemos e nós venceremos a nós mesmos. À medida que vamos vencendo a nós mesmos, com um ensino que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sede rígidos para convosco e compreensivos para com os outros, ou benevolentes para com os outros. Nós não temos que ser rígidos para com os outros, só temos que ser rígidos para conosco mesmo. Se alguém convive conosco e erra, tenhamos a serenidade de compreender o estado dele. Não é julgamento, é compreensão. Porque nesse momento, você vai se posicionar na fragilidade em que ele se encontra. Porque você vai olhar para si e diz: eu já tive nesse momento de fragilidade muitas vezes. Graças à ajuda de Deus e de Jesus, eu venci a mim. Então, hoje, eu procuro, por todos os modos, não ser agressivo, não ser ríspido, não ser desrespeitoso, não ser amargo com quem quer que seja. Posso até ser, como médium,
mas como médium também falido, estou no processo de restauração e vencendo os obstáculos que não estão lá fora, estão em mim, como ser que pensa, como ser que sente, como ser que é capaz de amar. Se eu sou capaz de amar, eu sou capaz de iluminar a mim mesmo. Porque a fonte que me alimenta é inesgotável. Então, como médium, aí vem uma beleza extraordinária. Cumprir com a tarefa mediúnica é ceder lugar àquele espírito bondoso de luz que utiliza a nossa mente e o nosso veículo físico para poder espelhar a bondade do Cristo que precisa ser refletida em cada coração sofredor, em cada alma e em cada espírito que está em dor e em sofrimento. Como médium, mesmo sendo frágil, mesmo sendo fraco, mesmo sendo cambaleante, mesmo sendo pobre diante das circunstâncias de tanta falência, podemos abrir os canais, vamos chamar mediúnicos, os canais mentais, para que a luz divina, através dos bons espíritos, se faça presente em nossa estrutura e irradie aos outros, chegando naqueles que estão em nossa volta, quer sejam encarnados, que são as almas, quer sejam os desencarnados, que são os espíritos. Vou dizer a vocês uma experiência que nós vivenciamos nesses 2 últimos dias, levados pelo amigo espiritual que nos orientou há 39 anos, que completa no dia 1º de maio, 39 anos de criação, a iniciar o Neseba. Eurípides me mostrou como está as regiões inferiores. Bem diferente. As regiões inferiores estão tendo acesso ou estão recebendo a luz do sol. Em nuvens escuras como nuvens cinzas de chumbo, de chuva, que quando elas se fazem presente, escurece o ambiente. Mas os raios de luz começam a chegar nas colônias inferiores. Ruas estreitas, a tecnologia já chegou nas regiões inferiores. Iluminação, lâmpadas acesas, e aqueles espíritos transitando de um lado para o outro, normalmente como se nada tivesse modificado na superfície da Terra, pois deu para perceber que a maioria deles não percebem o progresso que aconteceu aqui na superfície. Mas estão lutando todos os dias, trabalhando todos os dias. Conduzido por uma senhora amiga, uma senhora querida, nós entramos num prédio e começamos a descer uma escada. Ao chegar na parte inferior da escada, começamos a subir outra escada. Eu olhei para ela e perguntei, eu imaginava que no final da escada tivesse alguma porta para a gente sair. Por que eu terei que subir? Ela disse, sorrindo, paciência. Vamos ver o que nós vamos encontrar. Quando nós chegamos no final da escada, tinha uma porta bem larga e bem alta, aberta, que entramos, espécie de um gabinete de recepção.
lá dentro pessoas trabalhando. Digo para vocês que eu fiquei surpreso. Móveis, daqueles móveis escaninhos do final do século XIX. Aquelas mesas de trabalho de madeira, tipo móveis do século XIX. A vestimenta das pessoas do mesmo jeito. Eu me virei para ela, ela ficou surpresa, disse, depois nós conversamos. E ali estava uma comunidade, nós passamos por aqueles gabinetes, saímos na outra rua, e a rua bem antiga. Construções bem antigas. E eu perguntei, que lugar era aquele? Aí ela disse que era uma cidade, uma colônia bem próxima daqui de Maceió, na esfera mais próxima de Maceió. Sombria, escura, mas as pessoas que estavam ali, eu fiquei abismado. Ainda não se aperceberam de que nós atingimos o final do século XX, com tecnologia, com iluminação, com eletrônica, ainda não se aperceberam do que nós estamos vivenciando a sua realidade do dia a dia. E ela mostrou que não era uma nem duas pessoas, não, são milhares de pessoas vivenciando aquela realidade. Eu estou narrando isto como contribuição do amigo espiritual para esse momento. Como podemos compreender a função do médium? O médium é aquele que, conduzido por um amigo espiritual superior, porque o médium está na mesma faixa e tem um elemento essencial que precisa ser identificado. É a energia vital. A energia vital é percebida por todos, porque nós estamos no plano físico, nós estamos na escala mais baixa, por estar no plano físico. Uma escalinha um pouquinho mais alta que é dessas esferas próximas. Mas todos eles vão nos ver por causa da energia vital que acompanha o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, nas andanças fora do corpo físico, fora do soma. E aí, nessa realidade, eles saem nos percebendo e nos identificando. Uma senhora nos convidava para que eu retornasse à casa dela para conversar bastante com ela. Ela precisava ouvir o que a gente tinha para narrar. Eu fiquei abismado com toda aquela, vamos dizer assim, o primitivismo. E eu disse para ela, nós estamos vivendo num período em que há muito que a ciência já fez, muito da tecnologia, e vocês ainda estão aqui desse jeito. A minha irmã que estava comigo colocou a mão no meu ombro para que eu não avançasse em tantos argumentos. E pelo pensamento ela disse, ela não vai lhe compreender. Como é que alguém pode compreender a televisão se nunca viu a televisão, compreender um computador, se não imagina nem o que seja? Mas o médium, ele tem a energia vital. Ela se aproxima do médium, e no caso dela, se aproximou da minha estrutura mediúnica e pôde ver a senhora que estava me conduzindo. E aí conversaram, dialogaram, e em seguida ela decidiu acompanhar, mesmo olhando para trás, deixando a casinha dela. Ela olhava para trás. E ainda lembro desta noite, quando a senhora disse, um dia, se você quiser, você poderá visitar, mas vamos comigo. Ela aceitou
percorrer aquele espaço. E digo para vocês, para mim, é uma experiência ímpar. Uma vivência. Quando nós terminamos esses momentos, eu me dirigi a um ambiente levado por ela. E aí, eu disse assim, eu estou aqui procurando, até um pouco assim atordoado, diante da situação, eu disse, eu estou procurando o meu alojamento, porque eu tenho que me preparar, porque eu vou fazer uma conferência. Aí ela disse, o irmão Eurípides já avisou. Aí, quando ela diz, o irmão Eurípides já avisou, eu olho para ela, olho para a senhora que estava comigo, e em seguida retorno ao corpo. O médium, ele não é grandioso por causa de fenômeno. O fenômeno é algo ínfimo dentro do contexto. Porque o elemento mais essencial e mais importante no médium é a sua transformação moral. É o esforço que ele emprega para domar as suas inclinações más. É ele se tornar espírita, se tornar cristão. Poder envolver cada criatura. Amparar cada companheiro de jornada que está na sua atividade espírita. Não julgar aqueles que estão no seu trabalho. Não julgar aqueles que chegam à casa espírita, a sua atividade mediúnica, lhe pedindo auxílio, lhe pedindo socorro. Numa ocasião, nós estávamos em trabalho mediúnico e chegou uma senhora com a filha dela altamente conturbada. Conversou com as pessoas, nós estávamos nos preparando para dar aula. Aí entrou uma das pessoas ao grupo e disse, Edilma, tem uma senhora que quer conversar com você, está com a filha dela pedindo socorro. E eu já disse para ela que hoje não é dia de atendimento. Hoje é dia de aula. Aí eu só fiz perguntar, quando é dia de atendimento? Aí ela disse, é dia de segunda, não, dia de quarta e dia de sábado. E hoje? Hoje nós não podemos atender. Eu digo, nós poderíamos fazer uma exceção, escolher 2 pessoas para dar o passe e orientar. A contragosto, concordou, mas com aquela sensação de que estava desrespeitando as regras, chamadas regras da casa. Aí eu fui lá com ele, conversei com a senhora, levamos para a cabine de passe, deu passe. Ora, a mocinha teve uns momentos da orientação, doutrinação, saíram satisfeitas e felizes. Depois de um tempo, a senhora voltou para a atividade, para os dias certos da doutrinação, para os dias certos do passe, para os dias certos da atividade pública, e depois de um tempo disse, aquele dia foi um dia de salvação. E explicou por quê. Porque a filha dela já tinha tentado o suicídio 3 vezes no mesmo dia. E ela não tinha como socorrer a filha. Levou para o hospital liberou ela, porque não tinha tido efeitos colaterais efetivos. O médium recebe aqueles a quem feriu, a quem machucou. Nós devemos olhar todos em nossa volta, com muito carinho, com muito respeito. E ao médium, e como médium digo, nós médiuns não somos potências angélicas. Eu digo até brincando, somos a ralé cósmica. Somos a poeirinha que foi soprada pelo Cristo para cair no coração das almas,
para que elas possam ter um pouco de calor, acordar para as percepções da vida. Na realidade, somos esses seres falidos em trânsito para a luz. Vençamos a nós mesmos, porque vencendo a nós mesmos, nós seremos compreensivos, amáveis, carinhosos e respeitosos para aqueles a quem ofendemos tanto, aqueles a quem machucamos tanto, e que precisam de tanta luminosidade, de caridade e de virtude como nós precisamos. Médiuns, vamos cumprir a nossa tarefa com seriedade. Os espíritos não são instrumentos nossos para fazer deles o que nós queremos que eles façam. Não. Os espíritos são instrumentos de luz do Divino Senhor, para que atendamos aos corações sofridos, quer estejam no plano físico, quer esteja no plano espiritual. Amparando a cada um, estamos amparando a nós mesmos. Se a nossa jornada for de semeadura de luz, percebamos uma coisa: a luz que estejamos a semear não é nossa. A luz que estejamos a semear é de Jesus. Quem imaginar que está semeando a própria luz, não entendeu ainda que médium é médium. Poeirinha cósmica que cabe entre os dedos. Sejamos firmes no propósito maior e que tenhamos uma consciência plena de que o fenômeno não é o ponto principal da nossa vida. O fenômeno mediúnico, mas o fenômeno da transformação moral, este sim, é que é o ponto principal de nossas vidas. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Edilmo. Palavras sábias, um esclarecimento muito bom, não só para quem é médium, mas para se considerarmos que todos nós temos um pouco de mediunidade, vemos que esta sua palestra serve para todos nós, né? Evidentemente. Sejamos médiuns que temos uma evidência maior ou não, nós temos a obrigação de cumprir com a nossa obrigação, com o nosso papel, porque a vida, antes de tudo, é um negócio espiritual. Emmanuel também diz isso. Então, precisamos enxergar um pouco mais além da questão da matéria, do nível material. Precisamos entender também que temos uma contribuição muito grande a dar a cada um que está ao nosso lado, ou quem cruza o nosso caminho, seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, com quem casualmente, né, entre aspas, vamos interagir, precisamos contribuir da melhor forma possível. Então, eu quero só lhe pedir mais uma gentileza para que você faça a prece final. Jesus, agradecemos a Ti, Senhor, a bondade de permitir que os Teus mensageiros nos conduzam em luz pelos caminhos da transformação, pelos caminhos da renovação, pelo progresso de nossas almas. Que assim seja, Jesus. Obrigado, Edilmo. Foi um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Espero que estejamos em breve, mais uma vez, reunidos para ouvir palavras tão bonitas e sábias como você nos trouxe hoje. Estou considerando hoje
o 1º de maio, 39 anos depois. Tá certo. Eu vejo o seu nome lá tem um folder lá melhor, um banner. Um banner na parede, sempre vejo lá o seu nome. É isso aí. Realmente é uma missão muito grande, né, que nós temos por aqui. Temos sempre que procurar assim, nos conscientizarmos da nossa importância, né? Porque muitas vezes não consideramos assim que somos tão importantes no contexto, porque às vezes nos espelhamos, nos referenciamos por pessoas que têm uma representatividade maior perante a sociedade. Mas é preciso que a gente enxergue, dentro do nosso contexto, a importância que nós temos. Aí você vai ver o quanto cada um de nós pode contribuir dentro da sua realidade. Não precisamos ser expoentes de nada. Precisamos fazer a nossa parte da melhor forma possível. Ok. Obrigado, Edir. Um grande abraço. Um abraço a todos que participaram. Foi um prazer tê-los conosco. E até a próxima semana, até o próximo sábado. Um abraço. Uma boa semana. Felicidades. Um abraço.